E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Vira-Lata Cast. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, que é um mago do audiovisual. Vou conversar com o Matheus Ferreira. Ele tem uma escola online de audiovisual. E eu até anotei aqui, olha só, são mais de 93 mil alunos em 37 países. E que isso, é muita gente. Matheus, seja muito bem-vindo ao Vira-Lata Cast. Obrigado, Fran. Obrigado demais, pessoal do Vira-Lata Cast, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, para começar, né, eu sempre peço isso para os nossos convidados, dá uma palhinha um pouco sobre a sua trajetória, né, sobre a tua vida, como é que você se inseriu aí no audiovisual, né, como é que você se descobriu nesse mundo, e daí a gente continua. Perfeito, legal. Bom, eu comecei no audiovisual bastante cedo, com acho que uns 13 ou 14 anos, assim, sabe? Aquela coisa de brincar com câmera em eventos de família, em churrasco, em viagem, essas coisas assim. Na época que ainda não tinha câmera em celular, era coisa assim, absurdo. Você não tinha acesso. Eu pegava câmera emprestado de amigos, de primos, de tios e tal. Meu interesse por audiovisual, posso dizer que começou aí. E ele frutificou realmente quando eu consegui uma bolsa de estudos para uma escola particular da minha cidade, né? Na época eu estudava em escola pública e tal. Como eu disse, não tinha muito acesso à tecnologia. E aí, nessa escola, a gente tinha bastante incentivo, né, da parte dos professores, da parte da equipe pedagógica a produzir audiovisual. Lá a gente tinha à disposição alguns equipamentos, câmeras, computadores e tal. E ali que o negócio começou a ficar sério, né? Que eu comecei a me interessar por fazer vídeos com uma pegada mais profissional, porque eu pude conhecer pessoas da área que trabalhavam lá nesse colégio. Chegou um momento até que eu preferia fazer trabalhos, né? Esses trabalhos seminário, resumo, esse tipo de coisa assim. Em vez de fazer por escrito, em vez de fazer apresentação, eu preferia fazer em vídeo. Então, isso lá em 2009, 2010, era o que eu tava fazendo. E aí, para eu aprender a usar essas coisas todas, né? Aprender a usar a ferramenta de edição, aprender a usar a câmera, eu tinha que pesquisar muito na internet. E na época não tinha muita gente. Na verdade, aqui no Brasil, acho que não tinha praticamente ninguém em 2010. Eu fui começar a ver brasileiros fazendo isso em 2011, que foi quando eu comecei também, né? Então eu pegava conteúdo em inglês, conteúdo em espanhol, ficava me matando para traduzir. E aí eu fui aprendendo, fui pegando as coisas assim, de operar câmera, de trabalhar com software de edição. Em 2011 eu falei, cara, já que não tem brasileiro fazendo, eu vou pegar isso que eu aprendi e vou ensinar de volta. E aí foi onde eu abri o Brainstorm Tutoriais, que é o canal de edição por onde as pessoas normalmente me conhecem, né, lá no YouTube. Tô desde 2011 produzindo vídeos pra lá. E começou mais ou menos assim, né? De uma coisa sem pretensão. Eu comecei a produzir esses tutoriais e tal, e conforme eu ia produzindo os tutoriais, eu queria aprender mais. Aí eu ia lá, aprendia mais, produzia mais. Ia nesse ciclo, assim, de 2011 até em 2018, que foi quando a gente abriu a escola, né? Que é a Brainstorm Academy. Antes disso, nós abrimos uma produtora de vídeos, a BWMV Audiovisual, onde a gente atendeu vários clientes entre 2016 e 2018. E quando eu digo nós, é porque eu sempre contei com o apoio de uma pessoa que eu conheci na escola também, nessa mesma época, que a gente fazia muito vídeo junto, muito trabalho e tal, que é o Bruno. Ele é meu sócio hoje, diretor de comunicação aqui da Brainstorm Academy. E eu sempre também, graças a Deus, pude contar muito com o apoio do meu pai. Inclusive, ele foi, assim, o primeiro investidor no negócio e ele, inclusive, é o nosso Então, né? sócio aqui. É sempre, né? Sempre assim. Não foi um investimento alto, porque ele também não tinha condições. Eu lembro que quando eu fiz a proposta, fiz o pitch para ele, eu cheguei nele e falei, pai, você tá trabalhando num emprego que você não gosta. Por que você não sai desse emprego e vem trabalhar comigo? Esse foi o pitch. E aí o investimento que ele fez foi literalmente ceder
reformar, na realidade, né, um cômodo ali nos fundos da casa onde ele mora, um espacinho ali de 3 por 4 metros quadrados. A gente acabou reformando, pintando ali, instalamos uma mesinha, começamos a produtora ali, nós três, né? Ele como o gestor Legal. financeiro do negócio, né? E eu e o Bruno produzindo. E a gente tá nessa até hoje, né? Hoje a nossa equipe já tem 25 pessoas. Nós seguimos nós três como sócios, meu pai ainda é o gestor financeiro do negócio, o Bruno como diretor de Uhum. comunicação e eu como diretor de educação da Brainstorm Academy. Mas foi basicamente isso. Comecei lá na escola, abrimos a produtora em 2016 e em 2018 começamos o projeto da Brainstorm Academy. E desde lá de 2011 até hoje, sem parar, toda semana, estamos aí produzindo conteúdo para o YouTube também, que é uma coisa que eu faço. Eu sou apaixonado por fazer mesmo, me motiva bastante ver a galera sendo transformada pelo conteúdo que a gente entrega por lá. E por isso eu não paro. Desde 2011 estamos aí todas as semanas fazendo vídeos ensinando audiovisual pra galera no YouTube. E é legal porque, assim, você é super jovem, né? Se não quiser falar a sua idade, não tem problema, mas, assim, você é Não, não super ligo. jovem. E começou, assim, é legal essas histórias, porque, assim, às vezes a gente espera uma oportunidade cair para, assim, seguir em algum ramo, seguir em alguma área, e, assim, o teu exemplo é muito legal porque você mesmo criou o seu negócio, né? E muito bem. E, então, isso, querendo ou não, incentiva também a galera, né? De, às vezes, pô, eu sou bom nisso, eu tenho talento para isso, eu consigo explicar bem tal coisa, às vezes gosto de alguma matéria, de alguma área em específico, né? E passar isso para adiante é muito legal, né? Uhum, E como é que, exatamente. e como é que foi foi legal eu te entrevistar aqui, é legal eu te entrevistar aqui, porque assim, a gente já vai falar sobre isso, né? Eu gosto muito de edição, eu não sou do teu nível, né? Vamos combinar. Mas assim, eu Obrigado. gosto muito de edição e eu vi muitos e muitos, muitos Ah, vídeos que teus. massa. Quando eu comecei a mexer com o Premiere, eu apanhava do Nice. Premiere, Que legal, muito olha aí. assim. Mas a gente já fala sobre essa minha experiência com os teus vídeos aí, mas o que eu Aham. queria te perguntar é como é que foi esse início? Porque você criou o Uhum. canal, né? E assim, até atrair público, a gente sabe Sim. que é difícil, né? Ainda mais lá em 2010, 12 ali, que a galera não tinha esse costume, pelo menos esse boom das redes sociais, das mídias, assim. Pois é. Como é que foi essa tua relação, essa tua experiência ali para atrair gente, né? Uhum, legal. Só um comentário, Fran, sobre isso que você falou da idade. É interessante porque a gente teve essa experiência com a idade das duas formas, né? Eu e o Bruno, começando muito jovens. Quando a gente abriu a produtora, nós éramos menores de idade ainda, a gente tinha 17 anos. Nossa. Na realidade, o Bruno tinha 18, eu tinha 17. E aí, quem teve que fazer toda a papelada lá, me representar na época, foi meu pai e tal, para as coisas acontecerem. Hoje eu tô com 25. Mas na mesma época, né, a gente tão jovem e meu pai já, assim, numa carreira consolidada. Meu pai, na época, ele tava trabalhando como gestor administrativo numa indústria, né? Ele passou aí por vários cargos de administração e contabilidade e tal. É, e ele abandonou essa carreira para se dedicar a um projeto novo, né? Um projeto que também é Nossa. dele, claro, e uma coisa totalmente nova. E ele se jogou, né? Eu lembro que ele saiu do emprego, o dinheirinho que ele recebeu ali do acerto daquele emprego que ele estava por último, ele investiu no negócio e foi o que fez a gente começar a caminhar. Então, assim, foi bem interessante pra gente, porque a gente teve que ultrapassar muitas barreiras, né? Eu e o Bruno pela pouca idade e meu pai por já ter uma carreira consolidada. Rolou preconceito, enfim, de várias formas, mas eu acho que a gente pode entrar nesses assuntos mais pra frente. Isso tem a ver até com a questão de como foi o começo, né? Porque, como você bem disse, na época o YouTube não era praticamente nada. Eu lembro que hoje, né? Hoje a gente tem canais aí com 50 milhões de seguidores, Pois 100 é, milhões de seguidores. Na época, quem tinha 100 mil seguidores já era, assim, super estrela, né? Já era, estourado, né? nossa, o cara da internet. Esse daí é o dono da internet. Era isso. E eu lembro que quando eu comecei, por não ter outras pessoas fazendo, eu não tinha referência de números, né? Eu não olhava para números como a gente olha hoje. Hoje, se alguém vai começar, por exemplo, alguém vai começar um canal de edição. Às vezes a pessoa vai entrar lá no Brainstorm, que já tá
há 11 anos produzindo e vai falar, pô, mas por que que eu não consigo ter tanta visualização como os caras e tal? Hoje tem muito essa questão da comparação. Na época era mais fraco porque, primeiro, eu não tinha as referências, mas ao mesmo tempo parecia que, não sei, é uma coisa de visão mesmo, sabe? No começo a gente olha para as coisas e fala, em vez de olhar e ver, pô, tive 50 visualizações no vídeo, em vez de olhar e falar, nossa, só 50 pessoas, cara, ninguém tá assistindo. Eu olhava para aquilo e pensava, cara, uma sala de 50 pessoas tá me ouvindo falar sobre um programa de edição que ninguém fala, sabe? Para mim isso sempre foi maluco. Eu lembro que quando o meu primeiro vídeo bateu 1.000 visualizações, falei, meu Deus, tô muito profissional nisso aqui, velho. Isso aqui é o que eu vou fazer da minha vida e tal. Mal sabia ele, né, do que estava por vir. Mas, enfim, é, é, rolou bastante desmotivação, mas não por esse motivo. É engraçado que esse uma coisa que acontece com muita gente, principalmente a galera que eu acompanho, que eu mentoro e tal. E rola essa desmotivação e eu vejo que é, às vezes, por conta da comparação, mas às vezes por estar olhando para os objetivos errados, sabe? Eu digo objetivo errado, mas acredito que cada um tem os motivos para ter cada um dos seus objetivos. Só que, por exemplo, você começar um projeto como eu comecei o Brainstorm olhando para dinheiro, não rola, sabe? Eu fui receber meu primeiro chequezinho do YouTube em 2014, já tava ali com 3 anos de canal e era um chequezinho de US$ 100. Então, não dá pra fazer muita coisa. Da mesma forma, você ficar esperando por sei lá, a aceitação das pessoas. Cara, isso foi até o motivo que mais me fez desanimar em certos momentos, né? Que eu produzia, dava o meu melhor pra entregar ali pra galera e recebia comentário negativo, recebia gente falando mal. Na época, o YouTube ainda tinha aquele botãozinho de negativo, né? E, cara, como isso entrava na minha cabeça, assim. Também 16 anos, né? Não tinha muito o que fazer, 16, 15 anos. E isso foi uma coisa assim que me pegava bastante, né? Eu acho que se a gente for comparar com hoje em dia, a gente ainda tem muito dessa coisa dos comentários negativos. Às vezes as pessoas à nossa volta não nos apoiam do jeito que a gente gostaria, né? A pessoa quer começar um projeto, começar um negócio, alguma coisa assim, e aí as pessoas em volta. A pessoa vai lá, faz o primeiro stories. Qual que é o primeiro comentário? Virou blogueirinho, né? É, Virou blogueirinha. Começa por aí. Aí a pessoa vai tentar vender alguma coisa. Agora você entrou nessa pirâmide do marketing digital. Aí a pessoa vai tentar começar um negócio na rua. Não, os amigos não apoiam, não chegam juntos, sabe? Então eu acho que esse é o fator que mais desmotiva hoje em dia. Além da comparação, acho que esse é o ponto principal. Que eu sofri muito no começo, mas o que me ajudou foi focar justamente na galera que estava sendo impactada pelo meu trabalho, sabe? E que é até o motivo pelo qual eu continuo fazendo hoje, né? De ver os comentários positivos. Tenho alunos que hoje, cara, tem empresas, tem negócios que estão faturando muito bem. Tem alunos que viraram professores nossos aqui na escola. E ver quantas pessoas estão realmente mudando de vida por conta daquilo que a gente está trazendo é o que motiva a gente, sabe? Quando a gente olha pra grana, olha pra essa galera que tá ali só pra descer a lenha em cima da gente, aí é onde a gente quase para, sabe? Então o que funcionou pra mim foi isso, foi focar o máximo possível em quem realmente está sendo transformado, em quem realmente está sendo impactado pelo que eu tô fazendo. Isso me ajudou bastante mesmo. e eu vi uma frase essa semana que faz total sentido com isso que você está falando, que é assim, as pessoas vão gostar de você pelo que você é e as pessoas não vão gostar de você pelo mesmo motivo. Então, Exatamente. independente do que você mostrar, né? Se você for fiel à tua essência, não se enganar, for fiel ao que você é mesmo, sua personalidade, a sua autenticidade, isso vai atrair as pessoas certas. Isso que é importante, Exato. sabe? Hoje Uhum. em dia no marketing tem isso de atrair seguidor qualificado. Cara, não tem melhor tráfego, não tem tráfego melhor do que você atrair um público que realmente se conecte com Exato. você, com o seu serviço, com o seu produto. E tem mais, sabe? Isso que você falou de seguir um caminho assim e não ligar pelo menos tanto para o que as pessoas falam, né?
que aquela mãozinha do YouTube era o hater Nossa, atual, né? exatamente. Na época era ainda mais fácil que você não precisava botar foto, né? Ninguém Nossa, sabia quem que deu negativo, então. então, isso de certa forma, para quem tá começando, isso eu fico imaginando assim, cara, isso deve. É uma âncora, né? Sim, É é uma uma âncora, âncora. exatamente. É claro que a gente precisa separar, né, o que é uma crítica construtiva, vamos colocar dessa forma, né, como as pessoas costumam dizer, aquele, por exemplo, o comentário negativo que você pode usar para crescer e o comentário negativo que tá ali só para te jogar para baixo, que é aquela coisa pessoalizada, aquela coisa que parece que foi feito para te ferir mesmo, né? Para esse segundo tipo de comentário e de atitude, cara, a gente precisa fechar o olho. Senão é impossível de continuar mesmo. Você vai perdendo a força, vai te minando assim por dentro. E é uma coisa do ser humano, né? Não adianta. E não, e a outra coisa que eu tava falando de seguir um caminho, eu acho que isso é muito difícil para quem tá começando, Matheus, porque assim, principalmente hoje em dia que a gente tem uma série de redes sociais influenciando, as pessoas olhando sempre, putz, o cara tem 1 milhão de seguidores, tem 2 milhões de inscritos. Eu sei que é tendencioso, né, da gente fazer isso. Existe esse hábito nosso, a gente sempre olhar para o grande, mas eu acho que quando você tem pelo menos um objetivo, não precisa nem ser tão bem definido, mas quando você tem um objetivo que você quer construir, que você tem aquele ímpeto interno de falar, não, cara, Uhum. eu sou bom nisso, eu acho que eu posso melhorar nisso, e mais, eu acho que tem muita gente que pode aprender comigo, né? Isso já deve te bastar, né? E esse é o ourozinho aí da nossa geração que se descobriu em muitas novas profissões, né? E Exato. tentar não ligar para a galera que vai tacar rede, porque isso tem em todas as áreas, viu? De todos os Uhum. convidados que eu já trouxe aqui, todo mundo tem uma história por trás disso. Cara, é incrível. Eu fico assim chocada porque realmente isso tá em tudo, não é Exato. isolado. Isso tá em Exato. qualquer área, sabe? É muito frustrante por um lado, mas eu digo assim, usa isso como estímulo, sabe? Usa isso Sim, para incomodar mesmo, para incomodar perfeito. e para Exatamente. vencer, sabe? Exato. Quando você tem um propósito claro naquilo que você está fazendo, é mais fácil de você conseguir avançar em cima disso, sabe? Porque quando esses comentários vêm, eles te fazem questionar muita coisa. Eles questionam a sua própria autoridade naquilo que você está fazendo, eles questionam o seu conhecimento, eles questionam a validade daquilo que você está fazendo. Só que se você tem um propósito que é maior do que isso, cara, já era, você consegue seguir, né? E foi o que me fez continuar produzindo conteúdo, continuar criando novos negócios em cima daquilo que eu estava fazendo. Porque se eu fosse me deixar levar, o que as pessoas falam é difícil. Pelo que as más pessoas falam, né? Porque as boas pessoas, elas têm, mesmo que de uma forma, às vezes com palavras que a gente não vai curtir, elas têm muito a agregar, né? Quando eu digo de boas pessoas, por exemplo, aquele cliente que não se satisfez com o nosso produto, com aquilo que a gente com o nosso serviço, né? Ah, quando essa pessoa é boa, mesmo ela não tendo ficado satisfeita, ela vai trazer isso pra você de uma forma que você pode usar aquilo pra melhorar. Agora, quando é um ataque gratuito, né? Que aí a gente tem que conseguir saber separar essas duas coisas. Que aí esse ataque gratuito, meu, tem que esquecer, tem que colocar no mar de esquecimento. Ou fazer como a gente. Um segredo que eu, eu não falo pras pessoas. A gente tem aqui uma pastinha no Drive onde a gente printa os melhores hates que a gente recebe e a gente deixa salvo. Nós, as meninas do Instagram, as meninas do suporte, a gente deixa salvo, porque vira e mexe a gente entra lá e fala, cara, não é possível. O que que a pessoa estava passando no dia dela pra comentar uma coisa dessa no post, pra comentar uma coisa dessa no vídeo, sabe? E acaba sendo uma coisa divertida, porque a gente desabafa entre si, a gente se solta e realmente desapega dessas coisas, entendeu? Você escolher como lidar com toda essa situação. Perfeito, é isso mesmo. Não, sabe o que eu queria te falar? Teve um vídeo seu, Matheus, que eu lembro até hoje. Eu não sei o que foi o magnetismo desse vídeo que me marcou tanto, mas você vai saber. Era um que você filmava, era um frame só, assim, um takezinho bem rápido, assim, sabe? Não sei se era numa vinheta, eu não lembro.
Que era você filmando os prédios e de repente os prédios começavam a crescer assim. Sim, no nosso trailer. Cara, eu Sim. juro, por tudo que é mais sagrado. Eu fiquei vendo aquilo, assim, aquilo me prendeu de uma maneira Ai, que que massa. eu lembro disso até hoje. Eu falei, caramba, cara, como muito Que foda, assim, doido. os seus vídeos são sensacionais, sabe? Tanto que é por Obrigado, isso pô, obrigado. que eu quis trazer você aqui, porque é muito inspirador, né? Esse teu senso, essa tua senso estético, né? A plasticidade dos teus vídeos é algo muito diferente do mercado, Obrigado. sabe? A textura que você traz. Até é interessante você comentar também para quem estuda edição, né? Quer aprender Uhum. um pouco mais. Porque Fran, digo assim, que muito do que eu aprendi em edição de vídeo, a escola gratuita de edição de vídeo, gratuita, digamos assim, para mim foram os filmes. Aham, perfeito. Perfeito. Porque assim, eu sempre tive uma percepção meio sistemática para os filmes no sentido de, às vezes eu assistia algum filme e falava, putz, isso aqui devia ter durado menos tempo. Ou ainda, Uhum, uhum, o ângulo aqui devia ser zoom, não devia ser uhum. plano médio. Eu fico com essa pira, cara. Aham, aham. Ou ainda, putz, mas fizeram essa cena longe assim, por que não aproximaram pro olho do cara? Sabe, esse feeling Perfeito, perfeito. da direção do vídeo. E isso, se você for ver, é o que, se a gente for olhar nos filmes, isso é a escola mais barata que tem para você Exato, aprender exatamente. Exatamente. sobre filmmaking, produção, Uhum, direção, iluminação. Então, eu via muito nos filmes isso, e depois, quando eu comecei a produzir vídeos, assim, por demanda, né? Hoje em dia eu trabalho com arte, né? Mas eu já produzi uhum. bastante vídeo. Já fiz campanha política também, Olha enfim. só, Então, tudo isso, né? Esse repertório aí audiovisual, isso foi me ajudando também ajuda para eu demais. construir o meu feeling, né? De avaliar, não, Uhum, aqui com a batida da música eu vou colocar tal efeito, vou fazer um tratamento de imagem dessa forma, vou colocar um zoom in, um zoom out. uhum. Essa construção frame by frame, assim, e querendo ou não, isso é uma coisa construída, isso não vem assim do nada. Não é, Exato, exato. pô, posso comprar um curso ali, vou aprender pra caramba, mas isso é prática, é Uhum, é experiência, prática. sabe? Sim. E como é que foi para você aí construir essa tua linguagem, né, de Uhum. comunicação? Você aprendeu em algum lugar? Foi também pela experiência? Como é que foi para você? Meu, isso que você falou dos filmes, eu concordo 100%. E eu incluo, na realidade, absolutamente qualquer outra coisa que envolva arte e cultura, sabe? É, para mim, eu não tenho como dizer assim que o que eu faço hoje foi baseado só em filme, ou foi baseado só em série, ou enfim. Porque quando eu vou produzir um vídeo, vou produzir alguma coisa, eu costumo ir muito além daquilo que normalmente a gente associa diretamente, sabe? Por exemplo, eu preciso produzir um vídeo de campanha política. O que normalmente a gente pensa, né? Tá, então eu preciso assistir a outros vídeos de campanha política pra eu fazer algo na mesma linguagem. Isso é válido, você aprende a linguagem, você aprende o que funciona, o que já funciona ali pra aquele caminho. Só que eu costumo ir muito além disso, sabe? No caso, os filmes são uma ótima, acho que é um ótimo ponto de partida, né? Mas aí eu iria não só no que tá em alta hoje, vamos colocar assim, mas tentar assistir coisas fora da nossa própria bolha, sabe? Que é uma coisa que eu sempre fiz bastante. Não só com filmes, mas com série também, com clipe musical, com até, meu, revista de quadrinhos, sei lá, Legal. livros. Para mim, como eu disse, para mim todas essas coisas que envolvem arte podem ser referências interessantes. E assim, eu costumo dizer que criatividade não é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Criatividade você exercita. E eu acho que o único jeito de você exercitar a criatividade é fazendo. Só que para você conseguir fazer algo diferente, você precisa juntar ideias, juntar referências, juntar aquilo que você viveu, sabe? Eu acho, é por isso até que aqui dentro da Brainstorm Academy a gente sempre fala com a nossa equipe, né? Gente, vocês precisam viver.
a vida de vocês não pode ser Brainstorm Academy, porque se for só Brainstorm Academy, vocês não vão funcionar para Brainstorm Academy. A gente precisa de coisas que vão muito além da nossa bolha do audiovisual, que vão muito além da bolha do cinema, que vão muito além daqueles estilos de música que todo mundo ouve. Por exemplo, a gente tem uma ilustradora aqui que ela tem o domínio total de ilustração naquela pegada de mangá e tal, nesse estilo mais oriental, e a gente somou isso com o cinema, com a técnica audiovisual e criamos o estilo que a gente tem hoje, sabe? E eu acho que é por meio dessas misturas que a gente às vezes fala, cara, mas que diferença vai fazer eu ouvir um estilo musical diferente, sendo que eu sou filmmaker, sendo que eu produzo vídeos? A diferença é que quando você for produzir um vídeo, você não vai ficar só naquela bolha de usar as mesmas músicas que todo mundo usa, de usar a música que estava naquele outro vídeo. Você vai conseguir pensar de uma forma mais abrangente, sabe? E comigo foi muito assim. Eu tento sempre juntar. E eu acho que a coisa que mais faz diferença pra mim é não ter vergonha ou medo de misturar coisas que às vezes a gente acha que, cara, não vai dar certo. É tipo na culinária, a gente pegar, sei lá, vou misturar aqui esse arroz e esse feijão e vou colocar aqui um abacate em cima. Será que isso vai ser bom? Não tem como saber se ninguém nunca fez antes, se você não for lá, fizer e provar. Pode ser que ficou horrível, como pode ser que você descubra uma mistura que, cara, deu muito certo. E eu acho que o audiovisual é assim também. É muito de erro e acerto. E aí que entra um ponto importante também, que é um outro motivo pelo qual a gente sempre continuou produzindo vídeos para o YouTube, porque o YouTube serviu pra gente de laboratório. É onde a gente podia misturar arroz, feijão e abacate sem atrapalhar um cliente, sem ensinar algo que não seja, que não esteja ali, como que eu posso dizer, dentro de determinadas regras do audiovisual, sabe? Então a gente testava antes ali, o negócio funcionou? Beleza, vamos levar isso para um cliente, vamos levar isso para uma aula, vamos dissecar isso e mostrar os conceitos para os alunos, sabe? E aí você ter esse espaço para conseguir testar, e eu diria isso para qualquer negócio, é essencial, sabe? Você ter, principalmente para quem trabalha com marketing, com comunicação, você tem que ter um espaço para testar. Sem espaço para ser um laboratório, não dá para você criar nada novo. Sabe, não dá para você evoluir o que já existe ou misturar ideias malucas e ver o que acontece, sabe? Então, o YouTube nos ajudou muito nisso. E pra mim sempre foi esse negócio de misturar coisas que às vezes você acha que são não misturáveis, né? Coisas Legal. que normalmente uma pessoa comum não falaria. Por exemplo, nesse vídeo que você comentou, Fran, dos prédios subindo lá e tal, cara, a gente não tinha a menor necessidade de fazer aquilo. Não tinha porquê, não tinha porquê. Mas qual que era o negócio? A gente acabou de se mudar aqui pra esse prédio onde a gente tá hoje. E a vista daqui, modéstia à parte, é muito bonita. E aí a gente falou, cara, a gente precisa usar isso aqui de algum jeito. A gente tem que mostrar isso aqui de algum jeito. Aí que veio a ideia, e se a gente apontar pra lá? A gente pensou, e se a gente apontar pra lá e fazer, sei lá, uma nave espacial passando? E se a gente apontar pra lá e fizer, não sei, eu nem lembro as ideias que a gente foi jogando na mesa, assim. E aí a gente lembrou do que os pais costumam falar para os filhos, né? Que tipo, não, você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado e tal. A gente pegou esse negócio de engenheiro e falou, vamos fazer uma brincadeira com isso, né? Aí tanto que no vídeo eu falo, me diz se o engenheiro consegue fazer isso aqui. Aí é o momento que a gente vira a câmera e mostra os prédios subindo e tudo mais e tal. Então é isso, você pegar uma coisa que, não sei se vai dar certo, a gente queria usar, queria fazer, vamos testar, e principalmente, isso estava dentro do YouTube. A gente tinha liberdade de acertar, de errar, e se a gente não tivesse feito, provavelmente essa conversa não estaria acontecendo aqui, né, Fran? Você tá Exatamente. vendo? Não, perfeito. O maior laboratório de hoje em dia para conteúdo é o YouTube e as redes Sim, com sociais, né? certeza, com certeza. Mas até bom você ter falado de criatividade, porque e até essas ideias que você tem que foge um pouco dessa normatividade, digamos assim. Eu até tinha lembrado do Tarantino, sabe, Tarantino? Sim. Enfim, como diretor, né, sensacional. Mas se você for ver os filmes dele, o cenário de produção, assim, de gravação, que todo aquele universo Tarantino
se for colocar assim no papel, roteirizar aquilo, não faz sentido às vezes. Pois é. Ele coloca umas trilhas que você nunca ia esperar em uma cena de Porque faroeste. por que que se coloca uma baladinha dançante enquanto o cara tá tendo a orelha cortada? Não sei. Vamos testar? Foi o que ele fez. Rolou. Não, É e esse que assim, é o negócio. eu particularmente, um dos meus filmes favoritos, assim, é Django e Bastardos Uhum. Inglórios, né? Mas eu, assim, na hora que eu assisti, eu já assisti várias vezes, né? Mas assim, toda vez que eu assisto, cada hora diferente que eu assisto, eu percebo um detalhe diferente e eu fico, meu Deus, essa mente do Pois é. Tarantino é um negócio, cara, é um solo frutífero Sim. para ideia. E eu fico pensando, fora as conexões, né, que ele já faz entre os filmes, mas assim, quanto repertório criativo que por experiência esse cara não tem e faz todos os dias aí para gerenciar todo esse cenário de produção, né? Então, assim, criatividade é realmente, não só em filme, né? Mas assim, pegando agora Sim. para redes sociais e quem trabalha com mídia, marketing, é teste É e teste. análise. Exato. Exato. Teste e faz, teste e faz, teste e faz. Putz, às vezes não ficou tão bom, ou às vezes você percebeu que não tá tão legal. Até eu mesmo, às vezes, produzo algum vídeo e fico, mas vou postar e Uhum. vou ver. Cara, e às vezes você vai no outro dia um negócio bombou, Deu coisa que certo, é? que tu achava que não ia dar nada, ia ser só mais um, o negócio explode. Então, Uhum. você vê, né? Não é nem só a questão de Exato. algoritmo, mas assim, a questão do conteúdo mesmo, a gente nunca sabe para onde que vai, Sim, sabe? exato. E eu acho muito legal isso que você comentou sobre o Tarantino. Eu acho que é um exercício que a gente precisa aprender a fazer, sabe? Em todas as situações. Nós, como profissionais de comunicação ou como empresários, enfim, nós precisamos ter esse exercício de aprendizado. E eu defendo que isso tem que ser com absolutamente tudo. Eu acho que como você mesmo colocou, né? Que você aprendeu a editar primeiro com os filmes. Cara, é essencial isso. Eu aprendi muito assistindo filme, aprendi muito assistindo série. E você. Eu acho que é a grande diferença entre você ter um olhar passivo e um olhar ativo para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está consumindo, né? E a partir do momento que você muda esse olhar, em vez de, estou recebendo essa informação, não, peraí, deixa eu analisar essa informação que eu estou recebendo. Seja um filme, seja uma música, seja um livro, qualquer coisa. Acho que a partir do momento que você começa a fazer isso, você está exercitando a tua criatividade. Você começa a tentar pensar os porquês, você começa a tentar pensar enfim, a motivação por trás daquilo. E aí é onde você consegue ter esse solo frutífero na cabeça, né? Que você vai observando por que as outras pessoas estão fazendo as outras coisas, e você vai chegar na hora de fazer as suas coisas e vai falar: tá, mas espera aí, deixa eu questionar isso daqui, vamos questionar o que está sendo feito aqui. Deixa eu questionar o que eu mesmo estou fazendo, como que eu posso melhorar? Como que eu posso testar ou mudar isso que eu estou fazendo? Quando você tem essa postura ativa, você começa a identificar essas coisas e onde você encontra os espacinhos ali para pirar, para fazer algo diferente, para inovar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E é legal porque assim, a gente está num período agora que a forma como a gente se comunica tá mudando e vem mudando, né? Então, agora é a hora mais propícia, talvez seja a hora mais propícia para você explorar o novo, né? Explorar Uhum. novas formas de vídeos, de comunicação. E assim, aqui a gente está falando de audiovisual específico, mas eu até dá para expandir isso, eu digo para qualquer profissional que quer trabalhar, que quer usar o vídeo, né, o suporte, a ferramenta, mas que quer para trabalhar o negócio próprio, né? Então, a gente explorar um pouquinho mais esse feeling do vídeo, explorar os 5 sentidos ali, né, para ver se a galera compra o vídeo, assim, né, fica Exato. no vídeo, assiste. Isso é muito legal, né? E eu acho que isso é um pouco do que vocês fazem, né, aí na Brainstorm. E até pegando o gancho, eu ia te perguntar, porque como eu já acompanho vocês há um tempinho, né? Eu vi que vocês foram fazer um pitch no Shark O Tank. Shark Não, Tank. não Uhum. sei se foi ano passado ou em 2020. Foi ano passado, foi a sexta temporada. 2020, tá, Uhum. foi ano passado. E eu vi, né? Eu assisti, eu fiquei muito orgulhosa de vocês, porque Nossa, eu vi os obrigado. vídeos de vocês e eu falei, meu Deus, eles estão lá.
Mas Nossa. e como é que foi? Como é que foi essa experiência, né? E daí, já aproveitando a mesma pergunta, como é que é a gestão da empresa para vocês? É porque, apesar de muitos jovens, tem muita responsabilidade aí Pois também, né? é. Como é que é tudo isso para vocês? Legal. Meu, a nossa ida para o Shark Tank foi algo assim, não esperado, porque a gente não se propôs aí no sentido de a gente não correu atrás. Foi muito interessante porque foi algo bem natural até, né? Uma pessoa da produção entrou em contato com a gente, perguntando se a gente não teria interesse em participar da seleção e tal. Confesso que no primeiro momento a gente achou até que era mentira, né? Que a gente olhou assim e falou: Olha que peraí. Fiquei, "Pé, mas calma, eu achei que o Shark Tank você tinha que se inscrever e tal. Realmente, você tem que se inscrever, tem todo um processo seletivo, é bastante rigoroso, inclusive, muitas empresas se inscrevem. Mas a gente recebeu esse convite, de início a gente não considerou, mas aí a gente foi conversando com a produtora, fazendo umas perguntas e tal, e a gente falou, cara, vamos nessa. E aí, até esse processo seletivo, né, que você passa para poder ter a tua empresa avaliada lá pela produção, que já tem vários analistas lá dentro, tem vários conselheiros, que são eles que fazem a avaliação prévia do teu negócio, antes de você entrar para valer no programa, né? Não é só se inscrever e aparece lá no palco. E foi bem interessante, porque pra gente, antes de mais nada, o aprendizado já começou ali, sabe? A gente identificou muitos pontos, muitas arestas que a gente podia aparar no nosso negócio, não para se encaixar no padrão que o Shark Tank exigia, até porque eles não exigem um padrão, mas muita coisa que eles pediram uma análise sobre a nossa empresa, a gente ainda não tinha feito, né? Por exemplo, valuation. A gente nunca tinha sentado para tentar calcular o valuation, tentar identificar quanto vale o nosso negócio. E, cara, a gente já tava com 2 para quase 3 anos de Brainstorm Academy, mais com 5 anos de BWV, né? Que é o negócio todo que a gente tem. E aí a gente teve que aprender esse monte de coisa, né? Essa questão do valuation, alguns outros detalhes que eles solicitaram pra gente. E no fim a gente foi aprovado na seletiva e nós fomos pra lá. A gente gravou o episódio vários meses antes dele ir pro ar. E, cara, a gente não podia falar pra ninguém. Isso foi a coisa mais difícil de todo o processo, não poder falar nada pra ninguém. E, enfim, mas lá foi uma experiência, assim, maluca, muito diferente do que a gente esperava. A gente imaginava que ia ser uma coisa pesada, um clima, sabe? É um negócio difícil, mas pelo contrário, foi tudo muito leve, a galera da produção, muito gente boa. Foi incrível chegar na produção e a galera reconhecer a gente que trabalha na produção do programa, chegar pra gente e falar, cara, não, porque eu trabalhei em tal emissora de TV, eu sempre acompanhei vocês. Tô trabalhando aqui hoje porque eu comecei assistindo vocês. Eu fiquei tipo, meu Deus, gente. E por isso só a experiência já valeu, sabe? Só o fato da gente ter ido lá, a experiência já tinha valido. E Legal. aí, com todo esse aprendizado que a gente teve, fizemos o pitch lá, ainda recebemos 2 propostas, a proposta da Camila, a proposta da Carol Pfeiffer, e foi muito, muito legal. Tivemos a exposição na televisão, que pra gente também foi muito benéfico, a exposição lá no canal do YouTube deles. Até o react do Casimiro depois também trouxe gente pra Brainstorm, isso foi bem, bem legal. E quando veio a proposta da Camila, a real é que a gente não estava com o objetivo de sair de lá com uma proposta, sabe? Como eu disse, no momento que veio o convite, a gente não estava nem considerando, e a gente estava até com receio, né? A gente sempre cresceu assim, crescemos rápido, mas crescemos de forma bem, como que eu posso dizer? Bem próxima, assim, entre nós sócios, e a gente nunca tinha considerado, por exemplo, receber um investidor, receber um aporte. Expandida, A é gente muito. então a gente não nem conhecia esse mundo com profundidade. Essa é a verdade. Nós começamos a estudar esse mundo por conta do Shark Tank. E aí a gente saiu de lá com o aceite da proposta da Camila. A gente foi mentorado por ela durante alguns meses.
E aí chegou. Nesse ano a gente foi avançando junto com ela. O aporte ainda não aconteceu, mas as coisas estão nos bastidores caminhando ainda. E aí o que rolou foi que, no fim de tudo, foi uma experiência que, além de nos ter ensinado e nos ter dado muita visibilidade, também nos amadureceu, sabe? Nos amadureceu como pessoas, porque, cara, enfrentar literalmente cinco tubarões na tua frente é bizarro. Eu e o Bruno, a gente sempre, né, durante a nossa carreira escolar, a gente sempre apresentou muito projetos de iniciação científica. Então, para a gente era comum apresentar para banca de avaliação, apresentar em simpósio, em congresso. E aí a gente chegou lá já com né, com esse conhecimento, com essa preparação. Só que é muito diferente, não tem nada a ver. Nossa, É total. muito diferente. Mas aí até uma coisa que falaram pra gente, né? O Caíto falou isso pra gente em off depois, né? Que a gente teve a oportunidade de falar com alguns deles em off. E o Caíto falou isso. Ele falou, cara, é, é, é muito legal de ver a paixão que vocês têm pelo negócio de vocês. Ele ainda falou pra gente, cara, eu só não investi em vocês, não fiz a proposta, porque eu realmente vi que eu não tenho nada pra agregar, mas eu gostaria muito de estar com vocês, enfim. E aí ele falou, né, que o fato da gente ser apaixonado pelo que a gente faz facilita demais as coisas, né? E no fim é bem isso mesmo, porque a gente chegou lá, a gente não precisou inventar nada, não precisou inventar número, não precisou, enfim, ah, falar sobre coisas que a gente não sabia. A gente só falou aquilo que a gente estava vivendo no nosso dia a dia. Foi literalmente Nossa. isso. Chegamos lá, é uma conversa de 1 hora, não é só aqueles 15 minutos que vai pra TV. É uma conversa de 1 hora, então a gente passou 1 hora apresentando a empresa, falando dos números e tal. Mas como a gente respira isso todos os dias, a gente tá aqui dentro todos os dias, a gente sabe das coisas no dia a dia, pra gente foi tranquilo, apesar da tensão, né? A tensão de estar lá é pesado, mas falar sobre o seu negócio, se você vive aquilo como verdade, é sossegado, sabe? E isso realmente mudou bastante pra gente. E mudou até, você tinha perguntado, né, sobre essa questão da gestão. Como eu falei, a gente amadureceu bastante depois de todo esse processo, essa mentoria que a gente recebeu e toda essa questão. E isso mudou muita coisa aqui dentro, sabe? No formato como a gente fazia, da gente até conseguir identificar melhor e ter mais clareza naquilo que a gente estava fazendo. Que uma coisa que aconteceu muito, por conta da pandemia, a gente cresceu muito rápido. A gente saiu a gente estava em 9 colaboradores no final de 2018. Começamos 2019, no final de 2019, perdão. Começamos 2019 com 12 colaboradores, 12 ou 14 colaboradores, e fechamos o ano com 31. Então foi assim, dobrou em questão de um ano. E a gente não estava, eu posso dizer por mim, né? Matheus, não estava tão maduro o suficiente para lidar com todo esse crescimento, né? Hoje eu consigo perceber isso. Eu não estava maduro o suficiente para lidar com esse crescimento rápido. Então, algumas coisas que a gente acabou fazendo lá atrás, a gente teve que rever, mudar algumas posturas, mudar algumas formas de fazer, processos. Acho que esse é o ponto principal. Se tem uma coisa que eu falo para todo mundo, para os meus alunos, para os empresários com quem eu converso, cara, você precisa de processo no seu negócio. E como a gente cresceu muito rápido em 2020, a gente não conseguiu desenvolver isso de forma hábil, sabe? Então, acabou que muita coisa ficou centralizada em poucas pessoas, né? Tinha processos que as equipes ficavam muito em dúvida do que fazer, do que não fazer. E a gente veio lapidando isso de 2021 para cá, depois do Shark Tank especificamente, né? A gente veio lapidando muito isso e hoje, graças a Deus, a coisa tá. A nossa empresa tá rodando muito melhor. A gente brinca, né, que a gente conseguiu lubrificar muito bem a nossa máquina, né? Que antes as engrenagens estavam batendo ali, saindo faísca e tal. E agora o negócio tá rodando bonitinho, as coisas estão caminhando muito melhor. A gente teve grandes evoluções, por exemplo, quando a gente foi pro Shark Tank, a gente levou a Brainstorm Academy como uma empresa que estava no estágio muito inicial, que ainda era uma empresa dependente, muito dependente, né, de terceiros
No caso, a gente usava uma plataforma de terceiros, então, literalmente, o negócio inteiro estava na mão de terceiros. E hoje não, hoje a gente já tem a nossa própria plataforma, o negócio está 100% na nossa mão, a gente consegue tomar todas as decisões de inteligência de dados, de inteligência de consumo e de ensino também para os alunos sem se preocupar com terceiros, e isso foi muito positivo. Enfim, todo esse aprendizado que a gente teve de lá para cá, agora nesses últimos 6 meses a gente tem colocado em prática e o negócio tem andado bem melhor, sabe? É nítido assim. Foi uma experiência que nos ensinou muito, nos fez amadurecer. A gente brinca que a gente amadureceu aí coisa de 5 anos em 6 meses por conta dessa questão do Shark Tank. E agora a gente está muito mais inteirado de todos esses detalhes, assim, que no começo a gente até olhava e falava, tipo, a gente não precisa disso agora. Ah, lá na frente a gente vê, sabe? E a gente percebeu que não, é melhor fazer enquanto você é pequeno do que deixar para lá na frente você ter o tanto de trabalho que a gente está tendo agora para ajustar as coisas, sabe? Legal, Matheus, muito legal. Não, até é bom você ter comentado isso. Já vou te fazer uma pergunta final aí, por causa do seu tempo, né? Mas eu lembro de uma frase da Cris Arcangeli, que era uma Shark Uhum, Tank também, que ficou muito na minha cabeça essa frase. Ela foi no podcast, eu acho que do Joel J, mas faz muito uhum, tempo. E ela falou assim: a galera hoje quer criar empresa, quer montar um negócio, mas não tem business. E por que eu uhum. tô trazendo essa frase à tona? Porque você falou, pra gente era muito simples falar sobre o nosso negócio, porque a gente vivia isso todo dia. E eu acho que isso um bom start, sabe? Você saber que tem business, e assim, não precisa ter nada super estruturado, mas saber que você tem um negócio para oferecer, um Exato. negócio de verdade, um produto que realmente impacta as pessoas, que muda a vida das pessoas, que dá profissionalização para as pessoas, né? Isso é o business. Isso é um negócio que te movimenta. Então, é muito legal saber que vocês estão aí com as engrenagens mais funcionais. Uhum. E uma pergunta que eu queria te fazer para finalizar, né, essa tua participação, até aproveito para fazer um convite quando você quiser vir de novo para a gente bater mais um papo, Com assim, que eu certeza, acho com mais que tempo, com certeza. eu acho que você ia contribuir bastante para a galera assistir, mas o que Perfeito. eu queria que você dissesse assim, qual conselho você daria para um jovem empreendedor hoje do que fazer, às vezes do que não fazer, mas pela tua experiência mesmo, dos teus erros e acertos, Uhum. o que você diria? Perfeito. Primeiro, já queria agradecer o convite, Fran. Muito legal estar aqui conversando com você. É, e assim, é muito fácil vir aqui e falar para alguém, tipo, não desista, sabe? Chegar e falar, tipo, então, segue os seus sonhos, corra atrás daquilo que você quer, sabe? Só que a realidade é que existirão muitos e muitos obstáculos, e eu acho que o que faz a gente conseguir lidar bem com esses obstáculos é aquilo que está dentro da gente. Aquilo que eu falei sobre propósito, eu incluo, para mim, especialmente, eu tenho a minha fé, a minha espiritualidade, e isso me ajuda muito também a superar esses obstáculos e esses desafios. É, e o apoio, cara, apoio faz muita, muita, muita diferença. Como eu falei no começo, né? Que meu pai sempre me apoiou desde o início. Ele não podia fazer muita coisa, mas o simples apoio dele com as palavras, e aí eu incluo minha mãe nisso também, com as palavras de sempre que tivesse uma oportunidadezinha, alguma coisinha que ele pudesse fazer, que os meus pais pudessem fazer, eles iam lá e faziam. E esse apoio que eles me deram desde o início fez muita diferença na minha vida. Da mesma forma, como quando. Por que eu resolvi começar a produtora numa sociedade com o Bruno? O Bruno sempre foi, cara, meu melhor amigo desde muito, muito jovens, assim. A gente se conheceu na sexta série, quinta série, assim, de muito, muito tempo atrás. E além da gente se complementar no nosso negócio, porque ele tem uma habilidade artística muito aguçada que eu definitivamente não tenho, da mesma forma que eu tenho uma habilidade técnica que ajuda ele em muitas situações, sabe? E a gente se complementa dessa forma. Ele também sempre foi um apoio para mim naqueles momentos onde eu queria desistir, naqueles momentos. E da mesma forma eu estive ali para ele quando ele estava querendo desistir, quando ele estava desanimado, sabe?
E eu acho que essa questão do apoio, para você conseguir não desistir dos seus sonhos, para você correr atrás daquilo que você quer, você tendo esse apoio junto aí com o que você realmente acredita, com o teu propósito, cara, isso faz muita, muita, muita diferença. Muita, muita diferença. Se unir com pessoas do bem, a gente sempre prezou por isso aqui, desde o início do negócio. Cara, a gente, como você tinha comentado, né, Frank, você fez vídeos para política, tá aí um campo que a gente nunca quis se meter. A gente falou, cara, vamos decidir que não fazer? Vamos, ponto. Pra gente evitar qualquer tipo de mal-estar, qualquer tipo enfim, como eu disse. Nosso objetivo era ter pessoas do bem trabalhando com a gente e é assim quando a gente vai buscar um colaborador, quando a gente vai montar uma equipe, a gente sempre olha para isso como um valor inegociável, sabe? É, é, enfim, inclusive ter esses valores inegociáveis me ajudou bastante também, porque me ajudou a tomar decisões. Que no fim das contas é isso, né? O nosso trabalho como empreendedor, seja jovem, seja quem está mudando de área, é justamente tomar decisões o tempo todo. O tempo todo. Durante a conversa aqui, recebi um monte de mensagem no WhatsApp me perguntando: e aí, vamos por esse ou por esse caminho? Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Tomada de decisão. E aí, se você não tem isso muito bem claro na sua cabeça, cara, é difícil. Fica difícil, sabe? Então se agarrar no seu propósito, se cuidar, e aí eu diria nessa questão, seja espiritualmente, mentalmente, fisicamente, acho essencial. E buscar pessoas do bem para andar junto com você, não necessariamente sócios, mas enfim, pessoas que realmente te apoiam, realmente que estejam ali para você quando você precisar, sabe? Isso foi o que mudou a minha vida e o que me permitiu continuar, né? Que não adianta falar, tipo, segue aí que vai dar certo. Isso é fato. Se você não desistir, vai dar certo. Fica tranquilo. É. Mas para você não desistir, tem essas três coisas que o negócio anda, tá? E acho que também vale aquela. É uma frase que virou clichê, mas eu gosto bastante, que é de você confiar no processo, né? Você não olhar para aquilo que você fez hoje achando que o resultado vem amanhã. Definitivamente não vem. A única coisa que vem resultado de um dia para o outro é se você ganhar na Mega Sena, que você foi lá, apostou num dia, no outro dia você ganhou. Mas até para isso tem que ter muita sorte. Mas então, acho que o caminho é você olhar para as pequenas atitudes que você está tendo hoje e em como elas estão moldando, ou melhor, em como elas estão construindo o caminho até você chegar onde você quer chegar, né? Você ter esse local onde você quer chegar bem definido e observando as suas atitudes, o que você está fazendo. Isso está me ajudando a seguir para esse caminho ou isso está me desviando do caminho? Se estiver te ajudando a ir por esse caminho, segue. Se estiver te desviando, é momento de parar e voltar. Ainda mais quando a gente é jovem, né? Cara, eu brinco com o Bruno que se a gente tivesse faturado o que a gente faturou, por exemplo, ano passado, quando a gente tava lá com os nossos 18, 19 anos, com certeza eu te dou, assim, com toda certeza eu te falo que eu teria um Porsche na garagem de uma mansão. Eu com certeza teria isso. Mas definitivamente eu não teria a empresa que eu tenho hoje, sabe? Com a Exato. galera que eu tenho aqui hoje, com o impacto que a gente causa hoje, com a marca que a gente tem hoje, definitivamente eu não teria. Porque eu não tinha maturidade para lidar com isso. E por isso que eu acho importante você confiar no processo. O processo vai criando casca, vai te ensinando as Perfeito. dificuldades, os desafios que você passa, vão criando ali tua armadura pessoal e você vai conseguindo tomar melhores decisões, você vai conseguindo não se desviar do caminho e se manter ali focadinho naquilo que você quer lá na frente, né? Isso é o principal mesmo. Muito legal, Matheus. Muito obrigada por ter participado aí. Fiquei muito feliz com a tua contribuição. Eu tenho certeza que uma outra hora, se a gente marcar, tem muito mais papo Com aí para a gente certeza, com certeza. conversar. Quero te dar parabéns pelo trabalho, né? Desejar Obrigado. mais sucesso aí para você. Vocês merecem muito, vocês fazem um trabalho muito lindo, bem feito, honesto, e tenho muito orgulho de vocês por ter participado lá, uma micro Com participação. certeza. E se assistir os vídeos já ajudou, Fran, pode ter certeza. Mas ter assistido, ter participado, né? E Obrigado. desejar um bom ano e um bom restinho de ano.
E Obrigado. quando você quiser voltar aqui, as portas estão abertas. Muito obrigada. Com certeza, pode deixar que eu volto em breve com mais tempo para a gente ter uma conversa mais aprofundada aí sobre, enfim, tantos outros assuntos que dá para a gente conversar. E eu queria agradecer você, Fran, por esse tempo aqui, o pessoal do Vira-Lata Cast, pelo convite. Estou muito honrado e muito feliz de poder fazer parte aqui da história de vocês também. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, bastante crescimento aqui para o podcast de vocês. Você está ouvindo, está assistindo esse podcast aqui, compartilha com as pessoas, ajuda aqui na missão do Vira-Lata Cast. Que eu digo que também, sem as pessoas que assistem o Brainstorm, que compartilham as coisas do Brainstorm, cara, a gente também não estaria onde estamos hoje. E você que está assistindo, que está ouvindo, você pode contribuir para que o Vira-Lata seja cada vez maior também. Então, compartilha, ajuda a galera aí, que é sucesso. É isso, fechou. Obrigada, Matheus. Obrigado demais, Fran. Um Até abraço. mais, Até tchau. mais. Tchau, tchau.